No meio daquele fim do mundo, completamente fora de controle, rolou um momento digno de azar máximo. O protagonista teve a própria comida arrancada das mãos. Ele só queria um pedaço de pão, mas os caras continuaram batendo nele como se estivessem descontando o dia ruim. A mulher, que se dizia sua protetora, afirmou que ele era um fracote, mas lembrava que tinha influência e ninguém ousaria enfrentá-la. Depois disso, essa mesma empresária desapareceu rumo a algum lugar desconhecido, largando seus capangas ali para continuar atormentando o garoto. Mesmo todo machucado, ele dizia que pessoas como ele existiam apenas para serem pisadas pelos outros. E, por incrível que pareça, ainda insistia para que devolvessem o alimento roubado. Um dos bandidos, surpreso com a ousadia, esmagou a mão dele no chão e deixou claro que não tinha direito de pedir nada. A humilhação continuou. O sujeito despejou insultos sem parar, afirmando que nenhuma menina se interessaria por um zerado como ele e comentando que Yu estava descansando com o irmão, sem sequer pensar no garoto. O adolescente ficou abalado, tentando entender se aquilo era verdade ou só provocação cruel. Foi nesse instante que o sistema de congelamento ativou do nada, como se uma interface invisível tivesse despertado. O motivo? Uma vontade avassaladora de se vingar. O programa informou que ele acabara de receber 10 milhões de pontos destinados a interações com mulheres. Um recurso bizarro, mas que diminuía seu nível de raiva conforme fosse usado. Meio estranho, meio útil. Bem típico de sistema de manhwa. O dinheiro virou pontos automaticamente. Além disso, o pão perdido retornou por 100, quase como um bônus por sofrimento. Com tudo isso, o garoto já tinha um objetivo bem claro: acertar as contas com Lin. De repente, uma garota surgiu do nada. Alguém chamou por Yuya e mandou que ele se afastasse imediatamente. Quando ele se virou, encontrou uma mulher muito bonita, com pernas longas e uma presença marcante. Ela não hesitou em acusá-lo de fingir ser sem teto, dizendo que não daria comida nenhuma. O protagonista se levantou num pulo, dizendo com firmeza que ela claramente tinha menos comida do que ele. E logo depois disso, o sistema voltou a se manifestar. Yuya recompensou com uma baguete, entregando como quem simplesmente estava de bom humor naquele dia. Xuxa ficou furiosa com aquilo. Pelo resultado, o sistema concedeu 3.000 pontos a Shen. O garoto observou a menina com uma expressão confusa, sem entender muito bem sua reação. Ele resolveu deixá-la ainda mais surpresa e ofereceu também uma fatia de bolo, mas dessa vez, o sistema o alertou sobre o aumento da compaixão de Yaoi, acreditando que ele já havia entregado toda a própria comida. Assim que ouviu o aviso, o jovem correu até ela imediatamente. Shu, espantada, perguntou de novo se ele realmente tinha ficado sem nada para comer. Yuya afirmou que ainda tinha bastante pão e comentou que se um dia acabasse tudo, ela poderia pedir ajuda a ele sem problemas. O sistema registrou a ação. Na mesma hora, o nível de simpatia da garota por ele subiu mais uma vez. Naturalmente, isso o deixou muito satisfeito e ele saiu para caminhar pela cidade. Enquanto andava, o adolescente notou um casal e, observando melhor, reconheceu a garota. Era Liu. Surpreso, Yuya perguntou ao protagonista como ela tinha aparecido ali. Shen apenas sorriu, mostrando que não ligava para a situação. Então Lin afirmou que não tinha como trazer Liu de volta e que qualquer tentativa seria inútil. De repente, a garota começou a gritar com ele, exigindo que fosse embora na hora. O sistema registrou o aumento da raiva dela, algo que acabava beneficiando Yu. Bu disse para não perderem a calma por causa daquele sujeito, acreditando que ele não conseguiria ficar sem comer até o dia seguinte. Nesse instante, Shu passou por ali, viu a cena e parou. Ela se aproximou de Shen e informou que queria vê-lo ainda naquela noite. Bu ficou chocada com o pedido inesperado de Yao e, naturalmente, Lou esperava ouvir aquilo dito por ela sobre o garoto. Depois disso, Shu ainda convidou o adolescente para acompanhá-la. Yu explicou que queria fazer compras, mas comentou que, com o apocalipse chegando, os preços tinham disparado demais. De repente, Liu entrou no assunto, dizendo que não tinha dinheiro suficiente para comprar pão. O garoto logo mostrou que todos estavam enganados ao entregar vários pãezinhos frescos para Yao. Surpresa, Yu perguntou onde ela tinha conseguido tanta comida. Shen comentou que se ela também estivesse com fome, teria que trabalhar bastante por isso, o que deixou a garota ainda mais irritada. Além disso, ela destacou que Liu era capaz de negociar com patrocinadores. A jovem perdeu totalmente o controle e voltou a insultar o adolescente.
adolescente, aumentando a vantagem dele dentro do sistema. Yao, por outro lado, fez algo inesperado. Convidou Shen para morar com ela no quarto, e ele, claro, aceitou. Os dois correram em direção à casa de Shu, deixando Beui e Yuyu completamente confusos no corredor. A garota, curiosa, queria entender como ele tinha conseguido tanta comida assim. A moça, acreditando que ele fosse algum tipo de mágico, chegou mais perto e perguntou se ele gostava dela. O jovem se levantou na hora e se ofereceu para preparar o jantar, já que estava com fome, atitude que deixou Yao ainda mais interessada. Mesmo assim, ele não estava se deixando levar pelos encantos dela. Na verdade, o adolescente achava bem difícil se controlar e não retribuir o gesto. Enquanto foi até a cozinha para começar a cozinhar, ouviu na televisão que um clima ruim estava se aproximando. Ele entendeu que aquilo poderia causar falta de energia e água. E, alguns minutos depois, a luz realmente caiu na casa. Yao, intrigada, perguntou o que estava acontecendo. Pouco depois, alguns estranhos bateram à porta fingindo ser membros de uma comissão pública, dizendo que precisavam realizar uma inspeção marcada. Assim que Yao tentou abrir a porta para aquelas pessoas, o protagonista recomendou que ela não fizesse isso com tanta pressa. Como o comitê público sempre realizava inspeções apenas no fim do mês, aquela visita parecia bem estranha. Mesmo assim, Shu acreditou que eles tinham aparecido por causa do corte de energia e água. Chen, porém, desconfiava totalmente. Era evidente que aquilo não tinha nada a ver com uma comissão oficial, pensamento que a própria garota acabou concordando. Então, ela pegou uma faca de cozinha e foi em direção à entrada. Ela caminhou devagar até a porta, de onde vinha uma voz desconhecida. O adolescente olhou pelo olho mágico e viu uma mulher acompanhada de 2 garotos. Ele sugeriu que verificassem os outros cômodos da casa, e depois de confirmar que tudo estava em ordem, retornou para a entrada. Mas não adiantou. 2 deles insistiram que estavam desconfiados porque também tinham ficado sem água e luz. Mesmo assim, Yao reforçou que eles deveriam checar os vizinhos e só depois voltar para casa. Com a tensão aumentando, Shen pediu que Shu recuasse, dizendo que aqueles intrusos poderiam tentar arrombar a porta. Nesse instante, o sistema registrou mais um aumento na popularidade da garota, algo que deixou Yu completamente surpreso. Poucos segundos depois, os invasores realmente arrombaram a porta, e o adolescente os intimidou segurando uma faca. Os ladrões, ao verem a grande quantidade de comida na mesa, afirmaram que precisavam dos suprimentos. Shen respondeu que um parente dele havia morrido e que tudo aquilo era uma espécie de oferenda, mas a mulher retrucou dizendo que iria tomar aquilo para si de qualquer maneira. O homem então avançou com uma faca em velocidade absurda e cortou a garganta do intruso que estava provocando. Todos ficaram em choque com a atitude do adolescente. Nem Yao, sempre confiante, imaginava que ele tomaria uma decisão tão extrema. Yu reafirmou que não deixaria ninguém roubar sua comida. Os invasores também se armaram com facas e partiram para cima do furioso Shen, mas ele, de repente, recolheu toda a comida da mesa e simplesmente entregou para eles. Shen disse aos invasores que podiam levar os pertences dele. Os bandidos se entreolharam e, naturalmente, pegaram a sacola de compras, comentando que ele deveria ter feito isso desde o começo, ao invés de ficar exibindo a comida. Depois do golpe com a faca, eles caminharam tranquilamente em direção à saída, sem imaginar o que viria. Chen aproveitou o momento e atacou um deles pelas costas, acertando um golpe fatal. Yao ficou paralisada, chocada com o que seu novo amigo tinha acabado de fazer. A colega de quarto reagiu na mesma hora e deu um passo para o lado. Sua amiga então se virou e partiu para cima de Yuya, mas o garoto conseguiu desviar do ataque com rapidez. Ao mesmo tempo, Chen pediu desesperadamente para que Shu não gritasse, pois aquilo poderia fazer os outros fugirem. O homem enorme, tomado pela fúria, gritou que aquela comida era dele e que não pretendia entregá-la tão facilmente. Nesse instante, Yao tirou mais um pãozinho fresco como se fosse do nada, o que acabou chamando a atenção do ladrão e o deixou distraído. Então Chen atacou de novo, acertando um golpe direto na garganta dele com a velocidade de um raio. Tudo aconteceu em questão de segundos. Yao ficou completamente atordoada com a cena, percebendo quanto o adolescente era forte. Enquanto isso, ela não conseguia se acalmar e repetia que agora teria
um enorme problema. Chen pediu novamente para que ela respirasse e tentou verificar o estoque do sistema, mas Shu continuava desesperada, dizendo que ele certamente seria preso, e Yao sugeriu enterrar os corpos no quintal. Assim ninguém descobriria o que tinha acontecido. Foi nesse momento que Liu e os amigos dele apareceram. O protagonista sorriu e comentou que se todos morressem ali de repente, não haveria motivo para pânico, já que existiriam testemunhas. Mesmo assim, Yao repetiu que chamaria a polícia e que ele acabaria atrás das grades. Sem hesitar, Chen deu um soco em Lin, afirmando que eles tinham planejado aquilo enquanto comiam. Ao perceberem que Chen tinha perdido completamente a paciência, todos começaram a implorar por um pouco de pão, dizendo que morreriam de fome. Como já era esperado, ele recusou qualquer ajuda e afirmou que ficaria satisfeito em vê-los morrer. A garota, irritada, insistiu que, se não fosse pelo apocalipse, ninguém daria importância a ele. Guan respondeu que ela não receberia nenhuma migalha dele e que provavelmente nem tentaria. Acrescentou que, se realmente quisesse comer, teria que pedir de maneira educada. Furioso, Bai Wei ordenou que seus capangas agarrassem Shan e quebrassem todos os ossos de seu corpo. Shu tirou os sapatos e tentou se defender, mas foi inútil. Yu lidou com tudo sozinho e acabou matando 2 dos homens de Lin, deixando todos completamente chocados. Liu e Wei recuaram imediatamente, percebendo que não era uma boa ideia enfrentar o garoto. Shan avançou devagar em direção a eles e declarou que nunca mais deixaria ninguém machucá-lo. De repente, Liu tocou um vaso atrás de si, agarrou o objeto e avançou contra o adolescente, mas Shan era muito mais rápido. Liu o golpeou com a faca, acertando um ataque fatal. Yu, com um sorriso largo, afirmou que cuidaria de seu querido Liu. Segundos depois, Wei desabou no chão, desmaiando por causa da enorme perda de sangue. Yu se ajoelhou diante de Shan e disse que havia passado no teste e que agora poderiam ficar juntos. Mas o jovem a afastou, mandando que ela nunca mais se aproximasse. Shu ficou profundamente indignada com a escolha do protagonista, dizendo que era óbvio que ele ainda sentia algo por ela, já que a tinha deixado escapar. Mas Yu o rebateu, afirmando que não valia a pena se envolver com Liu, e então eles acabaram optando por se desfazer dos corpos. Enquanto isso, o pessoal faminto questionou She sobre a quantidade de comida para aquele dia. A garota respondeu com segurança, afirmando que mesmo que os mantimentos estivessem curtos, o irmão dela daria um jeito em absolutamente tudo. De repente, o povo de Lin despencou bem diante deles, deixando todos paralisados de medo. Wei ficou encarando o cadáver ensanguentado de Bei por alguns instantes, completamente sem entender, até que entrou em desespero e começou a gritar. Os comparsas também ficaram totalmente sem reação. Logo após Lin, os outros corpos começaram a cair um por um. O lugar virou caos, todo mundo correndo para qualquer lado. Um dos cadáveres bateu no chão e acabou atingindo Yi, arrancando um grito de dor. Nessa confusão, Shu perguntou a Chen qual seria o próximo passo agora que tinham se livrado dos mortos. Yu simplesmente colocou a comida sobre a mesa e a incentivou a comer. Yi ficou surpresa e focou na sopa, percebendo que ninguém jamais havia tratado ela daquela maneira. Quando ela questionou por que ele não estava almoçando, o garoto comentou que não sentia fome. O sistema imediatamente o premiou com pontos extras, já que Shu passou a vê-lo com ainda mais simpatia. E, além disso, ele percebeu que o frio estava chegando e que precisariam se preparar. Ao sair, ele viu algumas pessoas discutindo com Wei. Assim que os bandidos notaram que era o mesmo rapaz que tinham espancado antes, já começaram a berrar com ele. O protagonista perguntou ao sujeito se ele realmente estava falando daquele jeito com ele. O brutamonte confirmou e Chen, sem pensar 2 vezes, acertou-lhe um soco e mandou que tivesse mais respeito. Yu não esperava aquela reação. Chen ainda tentava entender como os pontos colocados em força podiam ter um efeito tão absurdo. O próprio rapaz na sua frente também não compreendia como ele tinha ficado tão poderoso e acabou recuando, apavorado. Logo depois, caiu de joelhos diante deles, suplicando para não apanhar e pedindo perdão por ter roubado a comida. O outro homem percebeu que não tinha a menor chance e também pediu desculpas às pressas. Os dois decidiram se entregar a ele sem resistência, e Shen até considerou a ideia. Ter alguns seguidores talvez não fosse totalmente ruim, mas o que realmente o interessava era a
descobrir por que estavam sem luz e sem água. Então perguntou diretamente. Um dos homens apontou para os cadáveres e explicou que eles tinham cortado a energia de todos e saqueado as casas dos moradores. Ao ouvir isso, Ju mandou que religassem tudo para conseguirem sobreviver, e eles concordaram sem discutir. Eles cumpriram a ordem imediatamente, e Shen ainda os recompensou com um pouco da comida. Nesse momento, Ju finalmente voltou a si e, confusa, olhou ao redor perguntando onde estava. Wei também percebeu que seus comparsas seguravam tigelas de macalão. Ju puxou o assunto com ela na hora, e a garota, surpresa, quis saber o que ele estava planejando. Em seguida, começou a repreender as amigas, indignada por elas terem cedido por apenas uma tigela de sopa, dizendo que She jamais mudaria de postura por causa de comida. O protagonista não tentou convencê-la e apenas comentou que, se fosse assim, eles pegariam mais. A garota ficou furiosa, arrancou o prato das mãos dele e o lançou longe, e ainda teve a audácia de pedir que ameaçassem o irmão dela para forçá-la a buscar outra tigela. Ao invés disso, Ju segurou o braço dela e a arrastou até a porta, algo que ela nem imaginava. Sem hesitar, ele a expulsou do apartamento e ordenou que nunca mais aparecesse ali. Chu se aproximou, completamente surpresa com o que tinha acabado de acontecer. Ela achou um absurdo jogar a garota para fora naquele frio intenso. Chen, confuso, questionou por que ela estava se importando tanto com alguém que tinha acabado de criar tantos problemas. Wei, tomada pela raiva, se afastou, mas bastaram alguns minutos no meio da neve para que começasse a repensar a própria vida. O vento gelado batia forte e o frio parecia atravessar a alma. Revoltada, ela correu de volta e começou a socar a porta, exigindo que a deixassem entrar imediatamente. Chen respondeu sem hesitar, dizendo que o irmão dela já fazia tempo que tinha partido para o outro mundo. A garota ficou apavorada ao ouvir isso. Aos poucos, a imagem do corpo ensanguentado dele na rua voltou à mente, mas mesmo assim, ela se recusava a acreditar e acusou Yuya de inventar tudo. Lu saiu ao escutar os gritos e chamou Wei para sua casa, avisando que o frio lá fora estava terrível. Yao olhou pelo olho mágico e avisou Chen que Yuya podia acabar se juntando ao Wei contra ele. Para complicar mais, os novos ajudantes de Chen começaram a insistir para que ele desse uma mão à garota. Afinal, ela estava congelando e claramente faminta. Enquanto isso, Jie, desesperada, entrou no apartamento de Lu, que tentou acalmá-la de todas as formas. Chen então decidiu agir e disse aos seus subordinados que tentaria negociar com a garota. Logo depois, abriu a porta e naquele instante, Wei percebeu o tamanho do erro que havia cometido. Ela correu até ele, implorando para ser deixada entrar e receber alguma comida. Estava tremendo, faminta e consciente de que talvez nem sobrevivesse até o dia seguinte. Mesmo assim, seu orgulho não a deixava baixar totalmente a cabeça, e ela pedia para que Liu não se rebaixasse diante de Chen. Mas Liu simplesmente virou o rosto e disse para ela não insistir mais. Wei ficou em choque, e Yuyu, sem desistir, pediu novamente. Tin acabou aceitando virar serva dele, mas o garoto simplesmente a mandou embora de novo, como se a presença dela fosse algo que incomodasse. Ji tentou segurar a amiga mais uma vez, pedindo para ela não se rebaixar daquele jeito, mas Liu insistiu que não tinha opção. O frio já tinha chegado de verdade, e sem ajuda eles não durariam muito. No meio disso, ela ainda soltou que tudo era culpa do próprio irmão e que, se não fosse pelo dinheiro, nunca teria escolhido servir ninguém. Era um discurso pesado, daqueles que parecem arrancar o ar do ambiente, e Wei ficou chocada ao ouvir aquilo da própria amiga. Foi aí que Chen começou a aplaudir, como se estivesse assistindo uma apresentação dramática. Ela comentou que tinha saído só para resolver umas coisas e quando voltou, já encontrou aquele caos formado. O garoto não perdeu tempo, expulsou Yuyu mais uma vez e deixou claro que não queria ver ela perto dele nunca mais. Depois, virou para Jie e disse que ela deveria se submeter a Chen ou ele simplesmente iria embora com Liu. A garota entrou em combustão instantânea e partiu para cima dele, dizendo que ia acabar com tudo ali mesmo.
Chen só bateu a porta na cara dela, percebendo que a garota não ia recuar nem um centímetro. Enquanto isso, Wei ficou travada na escada junto dela, tomada por uma mistura de orgulho e pura teimosia. Yu, vendo tudo, nem se surpreendeu tanto assim. Já sabia que ela era impulsiva e aproveitou a raiva dela como sempre fazia. Depois de um tempo, o protagonista recebeu 400.000 pontos, o que deixou ele brilhando de felicidade. Os novos alunos, sem entender nada, perguntaram a Yao o motivo daquela alegria toda. Antes que pudessem descobrir, Chen apareceu com algumas latas de cerveja, oferecendo um momento de descanso e descontração, tipo um intervalo antes da próxima side quest. Só que bem nessa hora, as luzes se apagaram de novo. Shu reclamou, tentando entender por que a energia caía toda hora. E foi nesse clima de escuridão que todos começaram a perceber que se aquilo continuasse, acabariam congelando ali mesmo. A temperatura diminuía devagar, mas com aquela sensação tensa de contagem regressiva, Igosuiro comentou que o próximo passo seria ainda mais complicado. O frio extremo começou a sabotar todo o equipamento, deixando tudo instável. Preocupado, Yu perguntou a Yao se ela pelo menos tinha alguma roupa quente guardada, mas ela admitiu que nem um cobertor tinha comprado. Sem saída, ele consultou o sistema para saber quando desbloquearia a próxima categoria da loja. A resposta veio seca. Precisava de 500.000 pontos. Faltava pouco. Então, Chen decidiu buscar o restante do jeito mais caótico possível, provocando Shu até ela ficar irritada. Funcionou como sempre, porque a garota explodiu na hora. Ela reclamou que ninguém compra roupa de inverno no calor, enquanto Juler, mais organizado, disse que sempre deixava um estoque pronto. A discussão cresceu do nada, e os capangas de Chen ficaram olhando sem entender absolutamente nada, achando que era só o frio mexendo com a cabeça de todo mundo. Yao ouviu os cochichos e cortou tudo com uma ordem rápida para ficarem em silêncio. Sem tempo para drama, Yu voltou a focar na loja, vasculhando cada categoria como se estivesse tentando achar um item lendário antes do boss final. Chu continuou reclamando como se tivesse perdido um buff importante, dizendo que comida não resolvia nada. Ele simplesmente ignorou e finalmente encontrou o que precisava. Comprou o item na hora. Um instante depois, a energia voltou, iluminando o apartamento e trazendo um alívio coletivo imediato. Yao largou o estresse que tinha acumulado e se acalmou, enquanto Chen já fazia contas mentais, tentando recuperar os pontos gastos. Foi aí que ele teve uma ideia nada saudável. Saiu para a varanda com um megafone e começou a insultar os transeuntes lá embaixo. A estratégia era completamente maluca, mas funcionou. As pessoas ficaram irritadas e ele recebeu uma chuva de pontos de volta. O saldo subia como se fosse um evento de drop dobrado, e ele ficou observando aquilo com satisfação, percebendo que aquele jeito estranho podia render muito. Só que seus alunos começaram a ficar realmente preocupados. Aquele comportamento não parecia só estratégia, parecia que ele estava perdendo o controle de si mesmo, e isso deixava todo mundo inquieto. Chen percebeu que algo estava errado quando começou a tossir do nada, como se uma gripe tivesse surgido do zero, mas bastou ele olhar para o saldo passando de 1 milhão de pontos para a doença sumir instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Chu perguntou se ele estava bem, e ele respondeu que sim, só que ao mesmo tempo ficou ainda mais estranho, quase não respondendo mais às perguntas. Yao percebeu que era melhor ninguém encostar nele. Ninguém sabia o que ele poderia fazer naquele estado esquisito. Alguns minutos depois, pessoas furiosas começaram a bater na porta. Chu continuou insultando todo mundo da sacada, o que só piorou a situação. Do corredor, eles ameaçavam arrombar a porta, deixando todos dentro do apartamento tensos. Mesmo assim, Chen disse para não se preocuparem, garantindo que resolveria tudo sozinho, embora todos soubessem que ele tinha um histórico de promessas que nunca se cumpriam. A batida aumentou até que a garota lá fora abriu a porta do corredor e exigiu que o jovem saísse, ameaçando destruir o painel elétrico. Yu olhou pelo olho mágico e reconheceu a garota. Era Shiner, famosa justamente por causar problema, e isso deixou tudo ainda mais estranho. Mesmo assim, ele abriu a porta e entregou uma marreta para ela, incentivando-a a destruir o escudo, dizendo que aquilo não servia para nada. Sam e os capangas ficaram confusos com o sarcasmo dele. De repente, um deles foi empurrado para o lado, o que o deixou furioso. Sem pensar duas vezes, o capanga de Shiner pegou a marreta, se virou e acertou o escudo elétrico, destruindo tudo de uma vez. A garota comentou que agora ele aprenderia a parar de insultar as pessoas. Mas, em questão de segundos, o painel elétrico simplesmente se restaurou.
Todo mundo ficou parado, encarando aquilo sem conseguir entender como era possível. Enquanto eles tentavam processar a situação, o protagonista continuava zombando deles, como se estivesse assistindo tudo de camarote. Chen não hesitou em denunciá-los abertamente, deixando claro que eles eram tão incompetentes que nem conseguiam quebrar o painel elétrico. Isso só piorou o humor do grupo, e o agressor voltou a golpear a caixa com força. Mas, como antes, ela simplesmente se recuperou. O pessoal ficou horrorizado ao ver que ele continuava saindo ileso no mesmo instante, como se nada tivesse acontecido. Chen ainda comentou que Sun tinha um gosto péssimo para homens, já que havia escolhido alguém tão fraco. O garoto, tomado pela raiva, pegou o martelo de novo e avançou. Ele partiu direto para cima de Yuya, mas ela desviou com facilidade, totalmente confiante, e encarou o agressor. Logo depois, devolveu o ataque com um golpe na perna dele, bem doloroso, já que sua força tinha aumentado mais uma vez. O tempo não deixou passar e chamou o rapaz de inútil e fraco, reforçando aquela ideia de que um homem de verdade deveria ser forte. O signatário, sempre direto, comentou que assim que a comida acabasse, ele precisaria sair para buscar mais. Mas Chen logo mostrou o quanto era habilidoso e preparou vários pratos de uma vez, deixando todos suspensos no ar. Mais uma vez, todos ficaram impressionados com o que o adolescente conseguia fazer. Sun, completamente surpresa, perguntou onde ele tinha conseguido aquela comida, percebendo que claramente havia algum tipo de poder envolvido. Como Chen não respondeu, ela mandou seus alunos destruírem a casa dele. Porém, antes que isso acontecesse, ele entregou cestas cheias de ovos podres e incentivou os estranhos a atacar o grupo dela. Eles obedeceram na hora e começaram a arremessar aqueles ovos nojentos. Com isso, a raiva de Sun aumentou ainda mais e Yui acabou ganhando muitos pontos por causa daquela fúria crescente. O velho tentou interromper tudo e ordenou que o garoto pedisse desculpas à mulher, mas Shen simplesmente colocou uma cesta de ovos na cabeça dele e o empurrou para o lado, fazendo o homem cair no chão na mesma hora. Eles voltaram para o apartamento, deixando Sun irritada e seus seguidores no corredor. O grupo exigia que ela resolvesse tudo ali mesmo, como se aquilo fosse encerrar um conflito que claramente não tinha solução. Yao, preocupado, perguntou a Shen o que deveriam fazer agora, já que estava evidente que Sun não pretendia recuar. Yu, no entanto, afirmou de forma tranquila que eles não conseguiriam arrombar a porta. Depois disso, foi consultar o sistema para verificar uma nova categoria da loja. O tempo passou, a chuva começou a cair forte lá fora, e o homem decidiu que era o momento perfeito para dar uma caminhada. Todos tentaram fazer com que ele desistisse, mas Ti garantiu que nada daria errado. Ele ainda chamou um de seus subordinados para acompanhá-lo e entregou seu casaco, deixando o homem intrigado, se perguntando se estavam indo para alguma missão secreta. Yu apenas disse que ele não deveria pensar demais sobre isso. Assim que saíram do apartamento, encontraram Sun e seus capangas novamente. Ti, seguro como sempre, simplesmente a empurrou para o lado e mandou que saísse da frente. O signatário, tomado pela raiva, não conseguia compreender como ela ousava agir daquele jeito com alguém tão importante quanto ele. Ao perceber que Yu era realmente quem comandava tudo, Timo rapidamente mudou de atitude, aproximando-se e oferecendo seus serviços em troca de comida. Sun ficou furiosa com o comportamento dele e tentou impedir aquilo, mas Ti não concordou com ela. A garota, então, fez uma última tentativa, esperando que Ti deixasse entrar antes que as coisas piorassem. No entanto, ele a surpreendeu com um tapa repentino e mandou que fossem embora. Ela nunca imaginou que o adolescente reagiria daquela forma, mas, no fim, não havia nada que pudesse fazer. Ela insistiu mais uma vez que era uma celebridade e que ele acabaria se metendo em problemas por tratá-la daquele jeito. Mesmo assim, Yu simplesmente a ignorou e acertou outro tapa, o que deixou Sun ainda mais furiosa, já que ele havia declarado que ninguém tinha o direito de encostar nela. Nesse momento, o sistema concedeu mais uma recompensa para Ti. Logo depois, Tin também começou a exigir que eles dessem uma lição em Sun, e Chen avançou de forma silenciosa. Seu protegido reagiu na mesma hora, desferindo alguns socos em Chu e avisando que ele deveria se manter longe do chefe. Quando finalmente saíram dali, encontraram Jay sentada na porta, paralisada. Yu a ignorou completamente, mas o ex-namorado dela não aguentou vê-la daquele jeito. Ele correu até ela, preocupado, querendo saber se estava tudo bem. Yu não respondeu. Depois de um tempo, quando ela finalmente pediu ajuda, o garoto tirou o próprio paletó e colocou sobre os ombros dela sem pensar duas vezes. Chen então ordenou que ele a levasse para casa, enquanto ele mesmo saiu para caminhar pela cidade. No caminho, observou as plantas morrendo por causa da chuva ácida e os carros enferrujando quase instantaneamente. Foi aí que
que percebeu o quanto aquela chuva era realmente perigosa. Yu seguiu distraído em seus pensamentos. Ao atravessar um portal, foi surpreendido por uma estranha que o chamou de repente, e ele parou. A garota pediu que se aproximasse, mas Cheng era cauteloso e avançou devagar, atento a cada movimento. Quando chegou perto, perguntou se uma mulher tão bonita realmente precisava de ajuda. Num instante, tudo mudou. Ela encostou facas em sua garganta e ordenou que ele tirasse a roupa. Tudo aconteceu de forma rápida e brusca, sem tempo para reação. O adolescente não teve nem tempo de reagir e, num piscar de olhos, já estava preso naquela situação bem desagradável. Ele questionou como voltaria para casa sem roupas, mas a garota deixou claro que não ligava nem um pouco para isso. Chen então sorriu e comentou que ela tinha razão em dizer que ele era corajoso e que atitudes assim realmente mereciam um incentivo. Mesmo assim, a estranha insistiu para que ele tirasse o casaco imediatamente. Yu obedeceu e ainda comentou que ela não precisava ser tão rude, porque aquilo podia acabar muito mal para ela. Depois disso, ele entregou as roupas e a garota disse que, se não fosse pela jaqueta, ela nem teria reparado nele. Chen, completamente seguro de si, apenas sorriu. E ela perguntou se ele realmente achava que conseguiria tirar aquilo dela. Foi nesse instante que a jaqueta desapareceu de repente e reapareceu nas mãos de Chen. Ele comentou que, se ela aprendesse a falar com mais educação, talvez ele pudesse ajudá-la. A mulher ficou atônita, sem acreditar no que acabara de ver, e perguntou como ele tinha feito aquilo. Chen simplesmente a ignorou, vestiu o casaco e seguiu em frente. A inquietação dela aumentou e ela tentou atacá-lo de novo com uma faca. Yu neutralizou o ataque com um único movimento, arrancando a faca da mão dela. Na sequência, deu-lhe um tapa. A mulher, chocada, ficou furiosa, e essa explosão de raiva acabou rendendo pontos a Chen no sistema. Desesperada por estar em uma situação tão complicada, ela continuou a insultá-lo sem parar. Depois de perceber que ela não conseguiria sobreviver muito tempo sem comida, Chen afirmou que, ao contrário dela, tinha uma grande variedade de pães diferentes à disposição. A garota, contudo, ele ofereceu a jaqueta em troca de um pacote de macarrão instantâneo, deixando claro que alguém como ele deveria receber gratidão por isso. Yu acabou repetindo a oferta, insistindo, e no fim, se viu novamente caído no asfalto molhado, deitado de forma horizontal. Os pontos de raiva continuaram subindo aos poucos, exatamente como Chen queria, e a garota percebeu que precisava mudar de estratégia. Quando ela tentou impedi-lo outra vez e pediu para que ele a escutasse, ele não deu espaço algum para conversa e começou a agredi-la. A garota não conseguia fazer nada contra alguém tão forte. Ao mesmo tempo, o protagonista comentou que, se ela realmente quisesse se vingar dele, deveria procurá-lo no quarto A701. E claro, era exatamente isso que ela queria, mas não tinha forças nem meios para fazer qualquer coisa naquele momento. Pouco depois, Chen voltou para casa e encontrou Sun sentada no corredor. De repente, ela se jogou aos pés dele, implorando para entrar, se aquecer e comer alguma coisa, mas ele recusou. Mesmo assim, os alunos dela decidiram perdoar a garota e assumir a responsabilidade, o que finalmente fez efeito. Sun prometeu obedecer Chen em tudo e disse que estava pronta para qualquer coisa. Foi só então que ele concordou em deixá-la entrar e ela o seguiu animada. Chen foi direto para o chuveiro. Depois, colocou o pacote sobre a mesa com calma e leu a notificação do programa, que mostrava que a simpatia de Sun por ele havia aumentado e que todos os recursos investidos seriam devolvidos assim que chegasse aos 100%. Nesse momento, Chu se aproximou surpresa e perguntou se ele realmente tinha saído para procurar aquele pacote. O jovem comentou que poderia tê-la levado junto, mas Yao entendeu tudo errado e rejeitou a ideia na hora. Chu ainda não entendia porque Yao achava que ele estava insinuando o casamento, e então tirou da caixa um ursinho de pelúcia macio. Um de seus capangas viu a cena e percebeu que um lado romântico tinha acabado de despertar nele. Mas antes que pudesse comentar qualquer coisa, o amigo o arrastou para longe, insistindo para que ele não se metesse nos assuntos pessoais do chefe. De repente, a casa inteira tremeu, deixando Yu completamente perplexo, sem entender o que estava acontecendo. A verdade era que Shu estava furiosa em seu quarto e Chen percebeu imediatamente que era melhor não mexer com ela naquele momento. Todos olharam para ele, esperando alguma explicação, e o adolescente apenas disse que não tinha feito nada com ela. Como sempre, foi mal interpretado, e no final, Yu ordenou que todos fossem dormir, prevendo a noite complicada que teria pela frente. Afinal, quanto mais gente na casa, mais problemas apareciam. Na manhã seguinte, o protagonista estava no quarto, se perguntando quando aquele
desconhecido apareceria. Depois de preparar um samoar com uma xícara de chá, começou a descansar um pouco, e todos ficaram impressionados com suas habilidades. Sun caminhou pela casa com uma roupa bem chamativa, e Yuya recebeu um monte de elogios por causa disso. O rapaz ficou encantado com a performance dela, mas isso irritou as outras garotas. G, tomada de ciúmes e frustração, começou a descontar o humor nelas. Chen, observando tudo, entendeu perfeitamente que quando alguém sai pelo mundo, acaba construindo sua própria imagem. Yao, claramente irritada, perguntou a Yu até quando ela pretendia tolerar as travessuras de Sun, mas o adolescente não viu problema algum e ainda a convidou para participar da dança de Sinner, o que deixou Yao ainda mais enfurecida. A escala de raiva subiu de novo, acumulando mais pontos para Chen. De repente, alguém bateu na porta e o homem decidiu ver quem havia chegado. Assim que abriu a porta, Chen deu de cara com a mesma estranha, agora armada com uma metralhadora. Tomada pela raiva, ela avisou que tinha vindo para matá-lo. Mas Chen sugeriu que eles resolvessem aquilo de outro jeito, dizendo que, se ela se juntasse a ele, todos os sonhos dela poderiam se tornar realidade. Mesmo assim, a mulher amarga preferiu outro caminho e puxou o gatilho. Yu comentou que tinha tentado ajudá-la, mas, já que ela recusou, ele simplesmente fechou a porta blindada, algo que ela nunca conseguiu superar, porque não entendia como aquele cara tinha esse tipo de poder. Antes de ir embora, ela gritou que, se o visse de novo, certamente se vingaria, e foi bem nesse instante que Chen abriu a porta mais uma vez e a convidou novamente para entrar para sua equipe. Ela entrou em silêncio e, do nada, deu um tapa no rosto dele antes de seguir para a sala de estar. Chu a recebeu e já ofereceu macarrão com carne, deixando a estranha totalmente perplexa. Ela não entendia de onde aquele cara tirava tanta comida deliciosa, nem quem ele realmente era. Enquanto isso, Cher viu a oportunidade perfeita e avisou que também estava com fome. O protagonista disse que prepararia macarrão para ela imediatamente, e ela agradeceu de forma exagerada, dizendo que ninguém jamais tinha demonstrado tanto carinho quanto ele, e que o amava muito, para o desespero do irmão dela. Yao começou a perguntar para a estranha sobre o hospital para onde ela pretendia ir, mas a garota não estava disposta a revelar nada, e só disse que precisava chegar lá antes do amanhecer. Nesse momento, Chen preparava sua próxima obra-prima culinária, planejando surpreender a faminta Sun. Mas o convidado insolente agarrou-o pela orelha e avisou que eles precisavam sair imediatamente. Yu se despediu da galera prometendo que voltaria logo, então não tinha por que se preocuparem. Chu só desejou uma boa viagem, e eles já aceleraram rumo à saída. Yu até comentou que Yao não precisava se estressar com ele, porque gente como ele nunca enfrenta problema nenhum. Falou desse jeito, todo confiante. Pouco depois, ele levou a garota desconhecida até a scooter e disse que ela podia ir pro hospital com aquele veículo mesmo, porque confiava nela há anos. Mas a garota rebateu na hora, dizendo que dava para ver de longe que a bateria tinha ido pro espaço e que jamais chegariam ao hospital daquele jeito. Yu decidiu surpreender ela, já que tinha pontos o suficiente no sistema para comprar uma bateria nova. Aí ele soltou a pergunta, queria saber se ela acreditava em magia. A garota, totalmente cética, começou a bater nele, nervosa demais com a chance de não conseguir chegar ao hospital a tempo. No meio da confusão, ela acabou percebendo que era, nas palavras dela mesma, uma mulher totalmente inadequada, e num surto saiu correndo para qualquer direção enquanto ainda xingava o garoto. Só que Yu alcançou ela rapidinho. Ele entrou no carro e pediu que ela sentasse logo no banco de trás para não perder tempo. Assim que pegaram a estrada, ela perguntou como a scooter dele não tinha enferrujado com a chuva ácida. Ele explicou que a jaqueta protegia da chuva e que o mesmo valia para a scooter, que, segundo ele, não tinha motivo para temer nada. Mesmo assim, ela continuou descontente e retrucando como sempre. Yu cortou o monólogo irritado dela e disse para se segurar forte. E ali, no meio da tensão, ela começou a se perguntar se ele poderia ser o tal salvador de quem o pai dela sempre falava. Enquanto isso, o sistema transformava a raiva dela em pontos e ainda registrava um aumento no nível de intensidade. De repente, Chen ficou com uma pontinha de compaixão e pediu a metralhadora de Su. Ele queria melhorar a arma usando os pontos que tinha acumulado. A garota ficou sem entender nada e quis saber se ele realmente sabia mexer com armas desse jeito. Shan não respondeu, só foi lá e fez. A própria operação do
rifle acabou mudando depois do upgrade. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram ao hospital, onde um guarda apareceu para recebê-los. Chan pulou da scooter rápido e se apresentou, mas o funcionário não deixou ela entrar. Disse que não importava quem ela fosse e que ela representava risco porque carregava várias doenças. Basicamente, a entrada dela estava proibida. Chan tentou pedir calma, mas o cara continuou insolente, despejando insultos para todo lado. Foi aí que o adolescente puxou a metralhadora. Alguns disparos bastaram para convencer o guarda arrogante. O corpo dele caiu no chão na mesma hora. Isso abriu caminho direto para o hospital. Mesmo assim, Chan continuou batendo nele, já sem vida, chamando o homem de escória e dizendo que as pessoas mereciam ser tratadas como seres humanos. Mas antes que pudesse respirar, outros 3 guardas apareceram. Chou disse que Jules apontou o rifle e mandou eles pararem, mas ninguém obedeceu. Então o garoto começou a atirar de novo, derrubando 2, na hora. O terceiro caiu de joelhos desesperado, dizendo que tinha família e precisava alimentá-la. Chan deu um golpe forte com a coronha da arma, só para deixar o homem atordoado. Logo depois, eles entraram no hospital. Assim que viu o médico, ela correu direto na direção dele. O velho ficou surpreso ao notar que ela tinha atravessado chuva ácida como se nada fosse, mas ela ignorou totalmente a pergunta. O foco dela era outro, queria saber como estava o andamento de um experimento específico. Antes que ele pudesse responder, Khan percebeu Yu se aproximando da enfermeira para pedir um exame. A moça puxou a orelha dele com irritação, lembrando que eles estavam ali por um motivo bem mais sério. O médico ficou curioso e perguntou quem era aquele garoto. A mulher explicou que sem ele, ela jamais teria chegado ao hospital. O velho sorriu, dizendo que o jovem era claramente especial. A enfermeira, porém, retrucou na mesma hora, dizendo que não via nada demais nisso. Ela fez questão de ressaltar que ninguém chegava aos pés dela, Chun Wei, que tinha boas conexões e recursos suficientes para resolver qualquer coisa. Chen achou graça e comentou que ela realmente tinha encontrado motivo para se gabar, porque conquistar um homem rico e fazer ele sustentar seus luxos não era exatamente uma tarefa simples. Depois dessa discussão, Yu ficou se divertindo com as mensagens do sistema, que o recompensavam com pontos pela raiva crescente da garota. Até disse que o adolescente estava tentando se aproximar da irmã para garantir tudo o que precisava para sobreviver naquele mundo. Chen não ficou surpreso ao descobrir que elas eram de fato irmãs, mas Chu, do nada, ficou do lado de Yu e anunciou que tinha macarrão com carne em casa. Miao não acreditou nem por um segundo, sabia que aquilo era pura invenção de fome. A protagonista, sem paciência, acabou empurrando a garota para o lado e afirmou que ela vivia em um mundo de fantasia. O médico, curioso, perguntou se o pai delas trabalhava para o governo ou se era algum empresário importante. Chen respondeu que não era nenhum dos dois. Miao então aconselhou o médico a não perder tempo com esse patife. Chen tentou protestar de novo, mas a irmãzinha sugeriu que ela podia simplesmente pedir um pouco de comida para Wei. Sem pensar, Yu lá deu outro tapa nela, mandando que não ousasse falar com a irmã daquele jeito. Miao, chocada, apenas disse que não tinha. Conforme a raiva dela subia, o sistema continuava jogando pontos no colo de Chen, e ele até sentiu que tinha certa licença para provocá-la. Isso, claro, só deixou tudo pior. Logo depois, o garoto levou outro tapa, tão forte que caiu no chão. Mesmo atordoado, começou a gritar que ele seria responsabilizado por todo aquilo. Ele ainda citou o grupo Jae, a facção mais poderosa da cidade, como se isso fosse intimidar alguém. Poucos minutos depois, Chun Wei entrou na sala com seus capangas e o garoto correu direto até Miao. A menina começou a chorar de um jeito muito forçado, dizendo que o homem estava zombando dela. Chen e Chou já perceberam na hora que a confusão estava prestes a virar espetáculo. Miao continuou se fazendo de vítima, apontando para Yu e dizendo que tinha sido assediada. Como já era esperado, Wei não pensou 2 vezes antes de mandar seus homens atacarem. Os capangas avançaram com golpes rápidos, quase impossíveis de acompanhar, mas Yun permaneceu totalmente calmo, mostrando mais uma vez que estava vários níveis acima deles. Em segundos, os homens de Chun estavam no chão, com os braços quase quebrados, sem entender como ele podia ser tão resistente. Parecia até feito
de metal. E Yun ainda soltou uma provocação, perguntando se aquilo era realmente tudo que eles tinham. Miao, completamente irritado, mandou que acabassem logo com a encenação e eliminassem aquela escória imediatamente. Um dos capangas puxou uma faca e avançou de novo, mas Yu foi mais rápido. Ele se esquivou como se tivesse visto o ataque em câmera lenta e devolveu um golpe devastador. E, para piorar, parecia até estar se divertindo com aquilo. Yun ainda provocou os caras, dizendo que eles podiam pelo menos tentar fazer alguma coisa. Chun-Wei, irritado com a vergonha que seus subordinados estavam passando, chamou todo mundo de inútil. Nesse meio tempo, Yang apontou para Chen e o acusou de só ter se aproximado da irmã para pegar os dados do experimento. Miao, claro, não acreditou em nada disso. Afirmou que Wei a amava de verdade e que o tal experimento tinha sido só por curiosidade. Yu comentou que era a primeira vez que encontrava alguém tão ingênua daquele jeito. Então Chen pegou os resultados do experimento, segurou firme e disse que entregaria tudo se deixassem eles irem embora. O velho ficou sem entender qual era o plano dele. Kanan, furiosa, disse que não esperava algo tão mesquinho, mas Yu simplesmente ignorou. Chun, satisfeito, disse que se o garoto realmente fizesse isso, eles poderiam se separar em paz. Miao começou a chamá-lo de covarde, enquanto ele só observava, completamente incrédulo com a situação. Por fim, o protagonista entregou as informações que eles tanto queriam. Wei, todo confiante, mandou seus homens acabarem com ele. Miao seguiu insultando Chen, dizendo que algumas pessoas simplesmente não nasceram para ter sucesso ou riqueza. Ele devolveu na mesma moeda, chamando-a de covarde, o que irritou ainda mais o namorado dela. Os capangas avançaram outra vez, prontos para atacar, mas Yu levantou a mão e mandou todos pararem. A ordem foi tão inesperada que eles congelaram no mesmo instante. Miao, arrogante, perguntou se ele estava com tanto medo assim. Chen respondeu que medo não existia no vocabulário dele e nunca existiria. A garota não segurou a língua e voltou a insultá-lo. Mas, no segundo seguinte, Yu mostrou algo que parecia pura magia. Os documentos do experimento simplesmente apareceram nas mãos de Chen, como se tivessem sido puxados do nada. Chun-Wei ficou paralisado, assim como todos os outros, incapaz de compreender o que tinha acabado de ver. Miao, tomado pelo desespero, ordenou imediatamente que seus capangas recuperassem aqueles arquivos a qualquer custo. Mas quando perceberam, já era tarde demais. Chen tinha queimado tudo. Ninguém esperava que um adolescente fosse capaz de algo tão ousado ou tão destrutivo. Os guarda-costas de Wei correram, tentando salvar qualquer pedaço de papel que sobrasse. Mas Yu reagiu rápido e lançou uma corda que, de forma quase milagrosa, prendeu Miao, Chan e o restante do grupo, deixando todos completamente imobilizados. Nem mesmo Shou imaginou que a situação viraria para esse lado. Com a mesma calma de alguém que já sabe que venceu, Chen afirmou que eles jamais veriam aqueles documentos novamente. Mesmo assim, Chan continuava furiosa, indignada pelo fato de ele ter queimado todo o material do experimento. De repente, o homem colocou as mãos nos ombros dela e perguntou se ela acreditava em destino. Confusa, ela pensou por um momento e respondeu que sim, acreditava. Esse comentário só fez Chen rir, e ele disse que acreditar em algo assim era pura bobagem. Isso deixou Xin ainda mais irritada, como se estivesse no limite das próprias emoções. Tranquilo, Yu pediu ao sistema para converter todos os pontos acumulados e descobriu que já tinha mais de 2,5 milhões. Ainda assim, não parecia o suficiente, porque Su voltou a agarrá-lo pela orelha, exigindo explicações imediatas. Chen tentou acalmar a situação, garantindo que assumiria toda a responsabilidade pela perda da documentação. Nesse instante, o velho perguntou se ele também era pesquisador. Antes que Chen pudesse responder, Miao explodiu de raiva e começou a insultar o médico. Yu continuou dizendo que tudo era culpa dela e acabou mandando a garota calar a boca, porque na visão dele, ela era a única sendo estúpida ali. Mesmo amarrada, ela ainda exigiu que Chen a soltasse imediatamente, mas ele nem cogitou fazer isso. Achava bem melhor deixá-la presa, como se fosse um cachorro raivoso na coleira, e avisou que se ela continuasse agindo daquele jeito, a coisa podia ficar bem feia. Miao lançou um olhar tão odioso que parecia que queria incinerar o protagonista só com a força da raiva. Enquanto isso, Yao estava cochilando no sofá,
quietinha, sem fazer barulho. Sainor passou por ali e perguntou se ela não tinha dormido a noite inteira. Ela respondeu com aquela tristeza cansada que ainda não conseguia pegar no sono, e voltou a encarar o vazio, completamente perdida nos próprios pensamentos. Pecadora tentou tranquilizá-la, dizendo que não precisava se preocupar com Yuya porque ele era forte o bastante para lidar com qualquer coisa. Logo depois, quis saber o que ele queria no café da manhã, mas antes mesmo de ouvir qualquer resposta, o som da fechadura se abrindo ecoou no apartamento. Sainor correu para o corredor e deu de cara com Yao indo direto para a porta, determinada como sempre. Ela tentou pará-la, explicando que seria quase impossível chegar ao hospital sozinha, mas Chu estava irredutível. Não quis ouvir conselho nenhum e simplesmente foi embora, fugindo do apartamento atrás do seu amado. Desesperada, Sainor pediu ajuda para Ji, mas a garota recusou na hora, lembrando que Chen era o responsável pela morte do irmão dela. As duas começaram a discutir e a briga terminou com cada uma trancada no próprio quarto, sem resolver absolutamente nada. Enquanto isso, Chen explicava ao médico que tinha capacidade de forçar a evolução dos genes humanos. Antes de continuar a conversa, ele ofereceu um aperitivo e, num piscar de olhos, vários pratos deliciosos surgiram sobre a mesa, arrancando olhares impressionados de todo mundo. Miao afirmou que aquilo era impossível, já que toda a comida estava monopolizada. Chongwei preferiu outro caminho e começou a se aproximar de Chen, tentando ganhar a simpatia do garoto. Chen continuou comentando que havia obedecido a todas as ordens dela até ali. Enquanto todo mundo comia as almôndegas, Ju perguntou de novo se ele estava realmente disposto a fazer absolutamente qualquer coisa. Miao acabou entrando nessa também, dizendo que poderia ajudá-lo do jeito que precisasse. Ela ainda insinuou que tinha muito mais experiência que a irmã, e Chen não perdeu a chance de incentivá-la a mostrar do que era capaz. Ji ficou em choque e tentou negar imediatamente, mas Yu permaneceu firme, querendo que ela confirmasse o que tinha dito. Engels tentou fazer o garoto parar com aquela encenação, lembrando que os homens de Yaoe provavelmente chegariam a qualquer momento. Mesmo assim, o adolescente seguia confiante nas próprias habilidades. Garantiu que derrotaria qualquer um deles sem dificuldade, mas um dos presentes insistiu que o jovem mestre tinha anos de treinamento em artes marciais e que eles não teriam chance nenhuma contra ele. Poucos segundos depois, alguém do lado de fora começou a gritar exigindo que entregassem os documentos da investigação, ameaçando até derrubar o hospital inteiro se fosse preciso. Um homem desconhecido e o grupo dele também declararam que matariam todos ali em menos de 1 minuto. Um dos capangas aconselhou o líder a simplesmente entrar e resolver tudo de uma vez, mas o jovem mestre recusou na hora, dizendo que poderiam acabar igual aos guardas que já tinham sido derrotados. O rapaz comentou que eles estavam parecendo covardes, e isso rendeu um tapa imediato do próprio chefe. Enquanto isso, Sheng uivou baixinho olhando para a sacada e acabou avistando Vale, logo avisando o restante do grupo. Sheng, totalmente tranquilo diante da situação, sugeriu que ela não se apressasse e que comesse alguma coisa antes. Sou ficou surpresa com a calma quase imprudente do protagonista naquele momento. De repente, o velho avisou que os dados já tinham sido destruídos, e isso queria dizer que Xiao só precisava dele. Então, segundo ele, o melhor seria todo mundo ir embora. Mas Chun-Wei não concordou nem um pouco, afirmando que agora estavam realmente encurralados e que ninguém sairia dali vivo. Shen tratou de acalmá-lo, mesmo enquanto Miao continuava gritando que todos estavam no 3º andar do laboratório, e, com isso, acabou entregando a localização deles e dos documentos. O criado correu até o chefe outra vez, dizendo que era hora de agir e tirar Miao dali, mas Xiao simplesmente desferiu mais um tapa e ordenou que ele fosse buscar os explosivos. Nesse meio tempo, Yu saiu caminhando com a maior tranquilidade. No hospital, perguntaram a ele se era mesmo aquele mestre de artes marciais que todos comentavam. Bei exigiu que ele voltasse e avisasse o chefe que, se os dados experimentais não retornassem, todo mundo morreria. Chen respondeu sem hesitar que jamais faria isso. Ele comentou que nunca teve e nunca teria um chefe. Shao ficou impressionado e comentou que havia apenas 3 pessoas na cidade capazes de provocar um caos daquele nível. Chen apenas sorriu e disse que então teria que acreditar no 4º artesão. Foi nesse instante que Vale atacou com um golpe tão rápido que lançou Chen para o lado antes que ele pudesse reagir. A velocidade do ataque deixou claro que aquela pessoa era realmente forte e que ele precisava ficar atento. Shao, cheio de arrogância, comentou que Chen não deveria ter agido de forma tão dura. Enquanto limpava o sangue, Yu se perguntou se aquilo era tudo que o
grão-mestre conseguia fazer. Vale, também surpreso, devolveu a mesma pergunta para ele. Shao comentou com desprezo, querendo saber por que o garoto parecia ter tanta pressa de morrer. Vendo a situação ficar tensa, a impulsiva Shou quis correr para ajudar, mas o médico conseguiu impedi-la antes que ela tomasse qualquer atitude. Nesse meio tempo, Miao e Chongwei aproveitaram para insistir que ele fosse desamarrado imediatamente, e a irmã chegou até a prometer que intercederia por Kanang para que Shao não encostasse um dedo nela. Mesmo assim, Shou caiu na armadilha e recusou, enquanto Miao continuava tentando convencê-la. Shang simplesmente ignorou tudo e correu até a janela para ver o que aconteceria a seguir. Por mais que Miao tentasse manipular a irmã, ela não cedeu e acabou entrando em histeria, exigindo que Shou a libertasse de uma vez. Enquanto isso, Chen seguia firme contra um oponente extremamente perigoso. Shao ordenou que seus capangas começassem a plantar explosivos enquanto ele cuidava dos chamados bandidos. Segundo ele, se o adolescente tentasse impedi-lo, perderia a vida sem chance de revidar. Mas Yu, confiante como sempre, não recuou nem um passo e ainda o incentivou a tentar. Nesse instante, o assistente de Bayer avançou acreditando que Shen não tinha nada de especial. Mas antes que o ataque se resolvesse, Kan surgiu no campo de batalha. A garota se jogou para defendê-lo e mandou que ele fugisse, mas acabou recebendo um golpe devastador na cabeça e sendo arremessada longe, direto na direção de Yuya. Os dois caíram juntos, completamente derrubados. Mesmo assim, Shen ainda arranjou tempo para provocá-la, perguntando por que ela pesava tanto. A garota, irritada, não deixou passar nem naquele momento crítico, e ele continuou se divertindo com a situação. Foi quando Xiao comentou que se esconder atrás de uma mulher não era atitude de homem. Todos começaram a rir de Yu, já que, para eles, ele parecia não ter habilidade nenhuma. Shen então pediu ao sistema para fazer a troca. Yu pediu ao sistema para trocar os pontos e a mudança aconteceu, mas ainda ficou com mais de 300 pontos de desvantagem, o que virou um problemão. Para piorar, ele começou a descontar tudo em Shou, dizendo que ela nem deveria ter vindo. A garota, irritada, no mesmo tom, devolveu a resposta na hora, e isso acabou rendendo a ela algumas centenas de pontos, mas mesmo assim não foi o bastante. Yu continuou culpando ela por tudo, dizendo que só estava atrapalhando. Kan, completamente sem entender o motivo daquele comportamento, ficou atônita. Mesmo assim, Shou resolveu ir embora, dizendo que se ele quisesse morrer, ela não seria responsável por impedir. Logo depois, o sistema finalmente creditou os pontos de habilidade que estavam faltando, exatamente o que Yu precisava. Enquanto isso, os guarda-costas de Bayer avançaram para eliminar o garoto, mas no último instante, Shen conseguiu trocar pontos usando o programa. E então, um carro de luxo parou ao lado deles. Shao perguntou se era aquilo mesmo que o garoto queria mostrar para ele, mas o jovem mestre nem sabia como se explicar. Qualquer coisa que dissesse pareceria desculpa esfarrapada. Gao, sendo parte de uma das 3 famílias mais importantes da cidade, estava fervendo de raiva, e o sistema acabou dando uma recompensa 10 vezes maior por causa disso. Mesmo assim, o protagonista não entendia por que Kanang estava tão irritado, já que Jiao tinha acabado de sair do carro. Além disso, existiam vários motivos para Shao estar furioso também. Sem conseguir segurar a própria frustração, Shao se aproximou de Chan, pegou a mão do garoto e o cumprimentou, mas por dentro estava pegando fogo, mesmo sabendo que não tinha como mudar nada naquela situação. Era pura inveja. Nesse momento, o Dr. Tin chegou perto deles e Gao ficou animada ao vê-lo. Comentou que, se o professor compartilhasse sua pesquisa sobre modificação genética, seria possível melhorar o mundo inteiro. E Ino ficou em silêncio e questionou por que alguém deveria dividir dados tão importantes assim. Si Jiao tentou justificar, dizendo que a família dela tinha excelentes pesquisadores e muitos recursos para ajudar. Chen, percebendo a brecha, perguntou novamente por que os melhores profissionais não conseguiam alcançar aquele tipo de resultado sozinhos. A provocação irritou Gao o suficiente para o sistema conceder mais de 2.000 pontos ao protagonista. Mesmo assim, ela continuou tentando convencer o professor, mas Yu notou que ela estava falando com a pessoa errada, embora ela simplesmente o ignorasse. Tin, com um pesar nítido na voz, explicou que sua investigação ainda não estava concluída. Si Jiao ficou atônita ao perceber que o jovem realmente dizia a verdade e que ele era o responsável por tudo aquilo. Nesse instante, o jovem mestre Bai apareceu, claramente irritado, e chamou a atenção de todos. Gao perguntou o que ele estava fazendo ali, já que o chão estava cheio
cheio de caixas de explosivos. O cara levantou um isqueiro, como se fosse um item lendário prestes a ativar, e avisou que se não entregassem o material de pesquisa, ele faria tudo pelos ares. Ainda se gabou dizendo que logo tomaria aquilo para si, e que até as grandes famílias se ajoelhavam diante dele. Chen achou tanta pose ridícula que acabou chamando o sujeito de arrogante e bem pouco inteligente. Isso acendeu o pavio de Vale, que sacou o revólver na hora e mandou o garoto ficar quieto. Só que Yu nem cogitou recuar. Sha entrou na jogada e mandou sua equipe trancar todo mundo dentro do prédio. Em poucos segundos, o hospital virou uma prisão improvisada e a galera ficou sem saber para onde correr. Mesmo assim, no meio daquele caos que parecia a missão impossível de jogo Souls-like, o protagonista manteve a calma. Ele tinha certeza de que encontraria um jeito de sair dali. Só que aí, um garoto, no limite do estresse, começou a descontar tudo em cima do adolescente, dizendo que ele devia arrumar logo uma saída. Essa explosão de irritação acabou alimentando a tal escala de raiva e o sistema recompensou Chen com mais pontos instantâneos, como se tivesse completado uma quest secreta. O Dr. Chan comentou que o garoto era realmente talentoso e não tinha nada a temer, mas o restante do grupo não estava tão seguro assim. Mesmo assim, sem alternativas, acabaram depositando toda a esperança no plano de fuga que Chen já começava a desenhar mentalmente. Enquanto isso, Valen espalhou explosivos por toda parte e ativou tudo de uma vez. A explosão ecoou forte, sacudindo o hospital e fazendo Xiao vibrar de alegria. Para ele, não havia chance de alguém, nem mesmo alguém desperto, sobreviver a algo tão exagerado. Seu servo, mais pé no chão, chegou a duvidar se aquilo era realmente seguro, mas o jovem mestre manteve a confiança. Só que a alegria durou pouco. No meio da fumaça que começava a se dispersar, Chen surgiu caminhando como se tivesse acabado de sair de uma cutscene épica. Ele perguntou com uma calma que irritaria qualquer vilão se aquilo era tudo que Valley tinha para oferecer. A expressão dos caras? Total choque. Ele se virou devagar e deu de cara com Yuya totalmente ileso, cercado pelos amigos. O adolescente até esboçou um sorriso e, meio provocativo, comentou que da próxima vez Valley deveria caprichar mais nos explosivos. Shell ficou boquiaberto, sem acreditar no que via, e começou a se perguntar se aquilo ali ainda era humano. No meio do caos, Sijao soltou que ela tinha perdido e precisava aceitar, mas Bei não ia desistir tão fácil. Seus homens já apontavam metralhadoras para o grupo, confiantes, enquanto Gao ria, achando que aquelas armas nada poderiam fazer contra eles. A situação parecia sem saída, e a jovem, já pronta para se despedir da vida, perguntou a Yuya se aquelas balas poderiam machucar. Ele, com a maior sinceridade, admitiu que não fazia ideia, deixando-a ainda mais perturbada. Mas Xiao não ficou esperando. Ordenou que atirassem em tudo à frente. Shen sabia que ali só teria uma chance de virar o jogo. Usando um truque esperto com os óculos da loja, Yu comprou pistolas de água e rapidamente substituiu as armas dos capangas de Zhao. Os capangas ficaram completamente perplexos, sem entender como aquilo tinha acontecido, enquanto Bei Shen, ao lado de seu patrão, assistia ao espetáculo com puro divertimento. Com um sorriso satisfeito, Shen ainda perguntou se eles estavam curtindo as novas armas. Ao mesmo tempo, Jae-sin correu para ajudar Yuya a entender a confusão, e Gil sacou seu rifle, mirando nos capangas que agora não sabiam onde se meter. Xiao percebeu que tinham perdido de novo e ficou pasma, enquanto Bei simplesmente não encontrou palavras e decidiu fugir. Shen, por outro lado, percebeu que o clima tinha mudado de repente, ficando totalmente diferente do que esperavam. O clima estava estranho e o protagonista não perdia tempo. Insistia para que todos se movessem rápido, porque o tempo era curto. Seu amigo alertou que a chuva ácida estava prestes a começar e realmente não dava para enrolar. Eles entraram na van, fecharam todas as portas e respiraram fundo. Para se protegerem, abriram as janelas e rumaram para a escola primária de Yang, esperando que a tempestade tóxica passasse. Mas logo perceberam que o problema era muito maior do que imaginavam. A escola estava infestada de zumbis. Mesmo assim, Yu, com seu humor sempre exagerado, não via motivo para se desesperar e tratou de improvisar como se estivesse em uma aventura épica de videogame. Sun, completamente furioso, declarou que não ia se arriscar.
achando que seguir Yu seria praticamente suicídio. Só que, para todos, a chuva ácida já tinha começado. A confusão se instalou. Jeff ficou pasmo questionando por que Yu havia escolhido exatamente aquele lugar, que parecia um alvo perfeito para desastre. Chen, com a calma de quem já tinha tudo planejado, garantiu que ninguém sobreviveria ao apocalipse sozinho e que ele conseguiria liberar o potencial de cada um, preparando todos para se defenderem futuramente, mesmo que a explicação soasse um pouco forçada. De repente, criaturas mutantes atacaram a escola e até o gato demoníaco entrou na confusão. Eles invadiram uma sala de aula e as crianças pequenas ficaram completamente encurraladas, com a fera perigosa se aproximando. Mas, no último segundo, Jie apareceu como um verdadeiro herói, eliminando o gato zumbificado e salvando as crianças. Depois disso, ela correu para acalmá-las, prometendo que ninguém jamais as machucaria novamente. Jen, sempre estratégico, já havia armado Jie com bolas de metal, que ela manuseava com habilidade, pronta para qualquer ameaça que surgisse a seguir. Jen recebeu uma pílula mágica que aumentaria seu nível de habilidade, pronta para ficar ainda mais poderosa. As crianças radiantes perguntaram se ela realmente tinha vindo para salvá-las, e Wei explicou que para isso acontecer, elas precisavam ouvir suas ordens. Em seguida, perguntou se alguém tinha visto uma garota chamada Yu King. As crianças balançaram a cabeça negativamente, mas no mesmo instante, gritos começaram a ecoar de uma sala ao lado. Armada com suas bolas de metal, Jie invadiu a sala sem perder tempo. Ela arrombou a porta, vasculhou o lugar e logo avistou sua amiga, que anteriormente a tinha salvado de uma criatura mutante, e agora se esforçava para ajudá-la. Jie, irritada, arremessou uma das bolas e deixou claro que não havia espaço para brincadeiras naquele momento. Wei, então, perguntou a uma das alunas se ela tinha visto uma garota chamada Yu King. A menina começou a narrar tudo desde o início do apocalipse. Todos ficaram presos, a comida da cantina acabou rapidinho, e os zumbis invadiram, mordendo quem aparecia na frente. Mas, em meio ao caos, um barulho chamou a atenção. Jie pediu para todos ficarem na sala enquanto ela subia para investigar, carregando as bolas de ferro como se fossem extensão de suas mãos. Inicialmente, achou que se tratava de um zumbi, mas ao abrir a porta da sala de aula, viu Chen espancando um homem desconhecido. Ela se aproximou, confusa, querendo entender o que tinha acontecido e por que ele estava batendo naquele cara. O adolescente contou rapidamente o que tinha acontecido, como correu por toda a escola procurando Xiao, até ouvir a voz da irmã e se lançar em direção à sala de aula, só para descobrir que ela não estava lá. No lugar dela, um estranho se aproximou, perguntando o que ele estava fazendo ali. Chen explicou que era o irmão de Wei King e que tinha vindo buscá-la para levá-la para casa, mas quando o cara pediu provas de que ele realmente era o irmão mais velho, Wei ficou boquiaberto. Ele disse que a visitava toda semana, mas o estranho se recusou a falar e tentou fechar a porta. Chen, sem hesitar, o deteve e desafiou o homem a provar que era professor. O estranho então se virou para as crianças e perguntou quem ele era. Todas responderam em uníssono. Ele era o professor, o tal professor Zhou. Com isso como argumento, o estranho pediu de novo que Chen saísse da sala. Yu, sempre esperto, destacou que, já que ele não acreditava que Xin fosse sua irmã, precisava apresentar provas mais convincentes. O clima rapidamente esquentou e logo começaram a discutir. Chen exigiu que ele ligasse para a mãe para provar que era seu filho. Caso contrário, ameaçou dar um fim rápido no cara que parecia mais um tipo novo de zumbi do que humano. No meio da confusão, Zhao tentou atacar o protagonista, mas Chen agarrou seu punho com firmeza, segurando-o e gritando para Yu King se esconder debaixo de uma cadeira no canto da sala. A garota rapidamente obedeceu, enquanto Zhao não entendia como ela podia ser tão resistente. Ele lutou, mas Shen era muito mais forte. No fim, um golpe certeiro de Yu atingiu Zhao com força suficiente para jogá-lo de lado. Calmo, o adolescente entrou na sala como se nada tivesse acontecido, deixando claro que quem falava demais acabava pagando o preço. A mensagem era simples: o melhor era ficar quieto e não se meter. No meio do caos, uma voz feminina desconhecida cortou o barulho, fazendo Shen olhar em volta. Zhao, já derrotado, revelou que era a professora Wen Lan, e as crianças, surpresas, gritaram de alívio. Enquanto isso, o garoto que tinha falado demais foi rapidamente acalmado por Yu, que ainda estava horrorizado com a imprudência dele e não escondia o choque com toda a situação. Um som estranho chamou a atenção no fundo da sala. Uma menininha surgiu rastejando debaixo de caixas e, ao reconhecer o irmão, chamou seu nome. Finalmente, Shen encontrou sua irmã.
Yu, radiante, correu até ela, dizendo para nunca mais assustá-lo daquele jeito. A garota prometeu que seria a última vez e correu para os braços dele, mas Jie, impaciente, os apressou. Não havia tempo para abraços. Shen também lembrava que ainda precisavam localizar os outros. Enquanto isso, Gao descobriu que tinha capacidade de manipular zumbis. Si Zhao conversava com outra criatura mutante e conseguiu implantar informações que a deixaram enlouquecida, mas, ao mesmo tempo, ela estava confiante de que qualquer problema podia ser resolvido investigando e prestando atenção aos detalhes. Percebeu que se Paulo se isolasse, só ficaria mais fraco, mais faminto e mais desprezado pelos mutantes. Em certo momento, Stalls congelou, parecendo neutralizado, e o protagonista percebeu quão mentalmente forte ele era. De repente, Sérgio notou semelhanças entre a garota e Tang Sang e, irritado, questionou se ela realmente queria testar algo assim. Naturalmente, ela recusou, mas não deixou de perguntar se era verdade que todos ali tinham superpoderes. Ele ignorou os alertas e insistiu para que todos se movessem rápido. A situação era realmente perigosa. A estudante começou a agradecer aos salvadores, mas Chen lembrou que o principal objetivo era encontrar e levar sua irmã. O sistema rapidamente indicou um aumento na popularidade de Zhao e sugeriu que, se vencessem, Yu poderia receber 10 milhões de pontos. O homem, atônito, finalmente entendeu que precisava proteger a garota. Afinal, a recompensa podia ser incrível. A menina continuava se curvando em gratidão enquanto um dos capangas de Chen sugeriu levar todas as crianças com eles. Yu explicou que isso era impossível, eram muitas e não havia jardins de infância próximos. Xiu, surpreendentemente, apoiou a ideia, mas Dino ponderou que ao menos poderiam tentar. Todos sabiam que Chen não era uma pessoa comum e que possuía algum tipo de poder especial. De repente, uma sirene soou do lado de fora e Gao correu até a janela. Os monstros mais perigosos estavam se aproximando e todos estavam presos, sem escapatória. Ji comentou tristemente que, por causa da chuva ácida, teriam que passar a noite ali. Enquanto isso, um grande número de zumbis já tinha invadido o auditório da escola. Jay se preparou para limpar os andares inferiores e desceu com determinação, enquanto Sil decidiu ficar para ajudar os outros. O protagonista ficou ao lado dela, pronto para enfrentar os mortos que avançavam sem piedade. De repente, o cão demoníaco atacou um dos amigos e conseguiu feri-lo, mas o jovem não recuou, lutou bravamente contra o monstro, mesmo com ferimentos graves. Yu, determinado a sobreviver, enfrentou cada ameaça com coragem, mostrando que naquele apocalipse ninguém poderia intimidá-lo facilmente. A horda de monstros avançou em direção ao carro, mirando Shin, que estava distraído jogando videogame em seu tablet. Sem perder tempo com a distração do irmão, Shin correu até o veículo e derrubou mais um zumbi monstruoso com apenas um golpe. Depois, bateu na porta do velho, mandando-o sair imediatamente da van. Quando finalmente saiu, ele olhou ao redor e percebeu o quanto o adolescente era forte, quase parecia sobre-humano. Seguindo pelo outro lado da escola, onde não havia demônios, eles entraram e encontraram corpos zumbificados espalhados por todos os cantos. Yao percebeu rapidamente que aquilo era claramente obra de alguém ou algo muito perigoso. De repente, Zhao surgiu atrás do garoto, perguntando se ele queria se juntar ao grupo. Contou que havia vasculhado o primeiro andar e encontrado 5 crianças, mas que ainda precisavam bolar um plano sólido. Ao voltar, Shen questionou Shi Zhao sobre as chances de sobreviverem se tentassem entrar à força. Gao ponderou por um instante e respondeu que as chances eram mínimas. O adolescente não perdeu tempo e deu a ordem para atacar imediatamente. Zhao, enfurecido, gritou que aquilo era suicídio, mas sua irmã, sorrindo, garantiu que ele sem dúvida teria sucesso, o que só deixou Zhao ainda mais irritado e acabou aumentando os pontos de Shen. Enquanto isso, Yao perguntou a Gao sobre a possibilidade de passar a noite ali. Com confiança, ela afirmou que se os mutantes não os descobrissem, poderiam sobreviver, embora a situação ainda fosse extremamente arriscada. Na prática, não havia muito espaço para erro. Com tantas opções, permanecer na escola parecia a melhor alternativa. O homem, assustado, comentou que sempre esperava que aquela loucura terminasse, mas estava claro que ainda estavam longe de qualquer segurança. De repente, o protagonista perguntou a Shi Zhao que tipo de monstros os atacariam e do que eles gostavam. O velho
velho, surpreso, quis saber se Shin já tinha algum plano para os próximos passos. Shen confirmou que sim, explicando que precisavam se preparar bem para o encontro com os mutantes. Todos começaram a bombardear o jovem com perguntas, mas ele apenas ignorou e consultou o sistema sobre qual categoria seria desbloqueada em seguida. O programa respondeu que a modificação genética estaria disponível, e Shan correu para conferir novamente, tentando entender o que estava por vir. Todos estavam ansiosos para descobrir os planos de Shan, mas ele pediu paciência e que esperassem até o anoitecer. Enquanto isso, o adolescente preparou o jantar para que todos recuperassem forças, se preparando para o pesadelo que estava por vir. Yu cuidou carinhosamente da irmãzinha, servindo muita carne para repor energia. Contudo, G, impaciente como sempre, exigiu saber imediatamente qual era o plano do jovem mestre, mas ele, como esperado, apenas manteve o mistério. Com a chegada da noite, os zumbis começaram a avançar em direção à escola. O protagonista e seus companheiros partiram em uma missão de reconhecimento para avaliar o que teriam de enfrentar. Cada rugido selvagem dos monstros fazia a tensão aumentar, lembrando a todos que a batalha estava apenas começando. Shan anunciou que o show estava prestes a começar. Khan insistiu que ele levasse a situação mais a sério, lembrando que suas vidas estavam em perigo com a aproximação dos mutantes. Mas, inesperadamente, Yu voltou para a sala e recomeçou a se alimentar como se nada estivesse acontecendo. Gi, boquiaberto, percebeu que mesmo naquele caos, Yu continuava incorrigível, pensando só em comida. Shu comentou que em vez de ficar parado, ele precisava se preparar para a batalha que se aproximava. Depois de se acalmar, Shu tentou fazê-lo voltar à realidade, mas o velho confiava completamente em Shan. Ele ainda disse que, se Yu havia decidido comer novamente, era porque seria essencial no próximo plano. Julie agradeceu, compreendendo a lógica. Yu, satisfeito, expressou confiança e deixou claro que entendia a situação, enquanto os outros não compartilhavam da mesma leviandade. Irritada, Shio exigiu outra vez que Chen revelasse seu plano, mas ele apenas a ignorou e continuou pensando adiante. O velho foi questionado se estava satisfeito e respondeu apenas que estava com fome. Chen finalmente anunciou que estava preparando carne, mas não para comer apenas. Era parte do plano para derrotar os monstros. Depois, pediu a Kanara que fizesse um reconhecimento da área, algo igualmente necessário. Ele criou uma névoa para reduzir a visibilidade dos inimigos e ordenou que Shu e Jie esperassem o momento certo, enquanto Shio seria sua arma secreta, entrando na batalha no instante mais crucial. Enquanto isso, Chen começou a trabalhar no plano para trazer Chou de volta. Yu pediu que Shio ficasse de olho em Shu, mas o adolescente quis saber qual seria a jogada de Chen. O rapaz sorriu, apenas dizendo que logo todos veriam e que precisavam apenas de um pouco mais de tempo. Eles esperaram pacientemente seguindo o plano. Uma névoa densa tomou conta do local, e os monstros simplesmente se perderam dentro dela. Chen aproveitou a oportunidade e saiu à caça, exterminando cada zumbi que encontrava. A tarefa era até mais simples do que parecia, já que os inimigos vagavam sozinhos pela fumaça, totalmente desorientados. Extremamente confiante, Chen enfrentava cada demônio com habilidade e sem dificuldade, mas em um momento de distração, um zumbi atacou por trás. Chen mal teve tempo de se virar antes que uma bola de metal de Yu perfurasse a cabeça do mutante, derrubando-o instantaneamente. Yu, atordoado, não conseguia entender direito o que tinha acontecido, mas não perdeu tempo. Se virou rapidamente e olhou em direção à janela do segundo andar da escola, procurando por Jie. Uma voz furiosa ecoou, lembrando-o de prestar atenção e não se distrair. Sinner comentou que os zumbis não eram tão inteligentes quanto o CEO havia dito, mas Shu rebateu, explicando que sem a cortina de fumaça, eles já teriam invadido a escola. De repente, alguns dos demônios explodiram em chamas azuis, assustando a todos. As garotas ordenaram que Chen corresse, mas ele se manteve tranquilo, sem pressa. Segundos depois, um estrondo alto sacudiu o prédio. Rostos aterrorizados se voltaram para a porta do auditório, tentando
tentando entender o que estava acontecendo, ou quem poderia estar por trás daquela destruição. As garotas finalmente perceberam que algo realmente terrível estava prestes a acontecer, e que aquela batalha seria ainda mais intensa do que imaginavam. Tudo aconteceu com Yu por causa da sua total falta de seriedade diante do perigo. Ji imediatamente pediu que todos fossem procurá-lo, mas Gao se recusou a acompanhá-la, confiante de que Yu estava bem. Afinal, nem os explosivos tinham conseguido feri-lo há pouco tempo. Kan foi até Solate para ajudar a amiga, enquanto os outros permaneceram no lugar, observando. Gao, por sua vez, tinha certeza de que aquela pessoa especial não seria tão fácil de derrubar. O corajoso Shu arrombou a porta da frente e saiu correndo, enquanto os demais apenas espiavam pela janela, sem entender direito o que ele pretendia ou quais recursos possuía, já que não tinha a força de Yu. Xian, determinada a descobrir o que havia acontecido com o protagonista, não podia mais ficar de braços cruzados e quis segui-lo, mas Jay tentou dissuadi-la. Ao mesmo tempo, ela insistiu que Chan não morreria, pois era extremamente capaz. Signer concordou, apontando que eles só atrapalhariam se interviessem. Shu, impotente, apenas observava pela janela, torcendo para que ele superasse todas as dificuldades. Enquanto isso, Yu continuava a exterminar os zumbis um por um, usando a cortina de fumaça a seu favor. Estranhava, porém, que todos os mortos estivessem devorando carne crua e alguns se recusavam a obedecer. As garotas não conseguiam desviar o olhar da batalha de Chen, sempre maravilhadas com sua bravura. Chao chegou a comentar que ele era realmente incrível e digno de ser chamado de chefe, algo que Si Zhou já esperava, conhecendo suas habilidades. De repente, Yu usou uma tática inusitada contra os monstros. Ele se despediu de algumas peças de roupa e surgiu diante de todos com uma nova aparência, deixando as garotas completamente atônitas diante da ousadia e estratégia do protagonista. Todos ficaram extremamente surpresos com a solução inesperada de Yu, mas Shen garantiu que tinha tudo sob controle e que em breve não sobraria nenhum rastro dos monstros. Nesse momento, Sou se aproximou e perguntou se ele estava com frio. Shen admitiu que sim, e finalmente se vestiu, pronto para continuar a aniquilar a escória zumbificada. A névoa, porém, já havia se dissipado, e os mutantes começaram a ficar cada vez mais numerosos. Logo, Shen se viu completamente cercado. Shang, percebendo que ele estava bem, decidiu voltar para o prédio, deixando o protagonista sozinho em meio a uma multidão de cadáveres. Enquanto os monstros avançavam, Shen começou a bolar estratégias para derrotá-los. Yu ficou visivelmente nervoso, percebendo que a situação se complicava a cada segundo. Shizhou ajudou o adolescente a se armar com suas bolas de metal. De repente, um dos mutantes se aproximou de Yu por trás, pronto para atacar, mas Shen executou um movimento incomum que fez o monstro recuar, mudando completamente o rumo do confronto. Yu parecia estar se divertindo com a batalha, sorrindo enquanto enfrentava os inimigos. Outros representantes de fora correram para o ataque, mas foram surpreendidos. Gu imediatamente gritou, anunciando a entrada em cena de Signer com sua super arma. W, prevenido, cobriu os ouvidos com fones de proteção, enquanto Shen correu para se posicionar estrategicamente. Sun começou a emitir sons estrondosos pelo megafone, e o efeito foi imediato sobre os zumbis. Confusos, eles não sabiam para onde fugir. Alguns caíram no chão, se contorcendo, enquanto outros ainda tentavam se manter de pé. Yu, animado, gritou palavras de encorajamento, incentivando-a a continuar o ataque e mantendo a moral da equipe alta. Shen os animou. O mais importante era que naquele momento, todos os mutantes estavam desorientados e não representavam ameaça. A maioria estava paralisada, sem conseguir entender o que acontecia. Shen e os outros se perguntavam quanto tempo isso duraria, mas isso só os distraiu por um instante, chamando a atenção de outros monstros, o que deixou Gao bastante preocupado. O velho observava tudo e acreditava no plano de Shen. Tudo o que podiam fazer era esperar o show começar, torcendo para que desse certo. Enquanto isso, Shen pediu que Yukin permanecesse na sala para ajudar Chu. A garotinha, confiante, lhe deu um doce e disse que ele voltaria seguro. Surpreso, o jovem respondeu que tudo ficaria bem e, lembrando que não comia doces, seguiu em frente. Yao incentivou a garota a ser corajosa e a não ter medo, lembrando que o irmão logo resolveria tudo. Ao mesmo tempo, ele percebeu uma grande quantidade de demônios se aproximando pela janela e rapidamente avisou a todos. Mas a confiança em Shen permanecia firme. Se ele havia invocado todos aqueles zumbis, era porque tinha um bom plano. Alguns amigos ainda duvidavam, preocupados com a quantidade de inimigos,
e questionaram se ele realmente não tinha medo da morte. Fei acendeu um cigarro e olhou para o amigo surpreso. Shen respondeu que se estivesse com medo, era melhor voltar, mas o rapaz recusou, dizendo que resistiria até o fim, pois se não fosse por Shen, já teria morrido há muito tempo. Naquele momento, jogou o cigarro fora, brincando que fumar mata mais rápido que zumbis, e reforçou que precisava focar nos mutantes que precisavam ser eliminados. Ele ainda garantiu que estaria lá para apoiá-lo se necessário. Algo finalmente aconteceu. Shen imediatamente pediu ao sistema para converter todos os seus pontos de raiva, ultrapassando 4 milhões, o que aumentou significativamente sua força. Com isso, ele prometeu a si mesmo que aquele dia seria decisivo. O protagonista pegou um frasco de pílulas mágicas e sorriu, sabendo que o verdadeiro espetáculo estava prestes a começar. Os monstros logo perceberiam que estavam em apuros. Calmamente, ele ingeriu várias pílulas e voltou seu olhar para o zumbi ao lado. O efeito foi instantâneo. Uma onda incrível de força percorreu seu corpo, deixando todos atônitos. Joe só conseguia imaginar o que Shen estava planejando, enquanto Yu, determinada, se armou com uma força de vontade inabalável e começou a exterminar os espíritos malignos com frieza, mesmo sem experiência prévia em batalhas daquele nível. Jie, boquiaberta, percebeu que ele estava aproveitando ao máximo sua habilidade única. Os punhos de Shen brilhavam com energia, desferindo golpes poderosos. Shao o observava enquanto ele declarava ter usado sua habilidade especial sem se preocupar com o aumento constante do número de monstros. A confiança de Shen era absoluta, e suas habilidades mágicas permitiam rastrear os pontos fracos dos oponentes, tornando a batalha muito mais fácil do que parecia possível. Nem mesmo Yu esperava por aquele resultado. Yao, surpreso, comentou que Shen realmente possuía todas as habilidades necessárias para enfrentar qualquer situação. Nesse instante, um dos bandidos tentou atacá-lo pelas costas, mas Sou rapidamente avisou Shen. Como esperado, ele se esquivou com perfeição, enquanto o oponente se perdia em meio à confusão, completamente desorientado. Yu passou um tempo se perguntando como Shen podia ser tão rápido. Sem dificuldade, ele eliminou mais um zumbi, enviando-o de volta ao mundo dos mortos. Repetidamente, o adolescente demonstrava habilidades incríveis, sem dar a mínima chance para qualquer monstro escapar. Eles simplesmente não tinham como reagir. Aproveitando totalmente sua posição, Shen usava constantemente suas habilidades únicas, fazendo os inimigos recuarem com facilidade. Shan ficou completamente surpresa, sem nunca ter visto tamanha força. Shu também se encantou com as habilidades de luta do amado, enquanto Ji permanecia mais cética. Jiao, por outro lado, comentou que toda aquela comoção poderia atrair inimigos ainda mais sérios. Mas Xin tinha certeza de que Shen já havia previsto tudo. De repente, o telefone de Gao tocou. Ao atender, ele recebeu informações sobre problemas surgindo enquanto Shen continuava destruindo os zumbis. O amanhecer se aproximava e todos sabiam que o momento da surpresa estava prestes a chegar. Sijao correu até Shen pedindo ajuda para uma emergência no Distrito Oeste. A adolescente, porém, afirmou que aquilo não era problema dele, já que a família dela estava lá. Furiosa, Gao exigiu que Shen a acompanhasse e ajudasse as pessoas. A ação rendeu uma boa quantidade de pontos de sistema ao protagonista, um resultado bem satisfatório. Antes de se dirigir ao Distrito Oeste, Shen fez uma transmissão ao vivo, compartilhando suas aventuras e detalhes sobre si mesmo. Ele contou sobre o sistema que lhe concedia pontos de habilidade sempre que conseguia irritar garotas, além de mostrar como o programa fornecia suprimentos e diversos comprimidos para ajudá-lo em suas missões. Shen continuou sua transmissão explicando que seu objetivo era poderoso, conquistar o coração da garota e, ao mesmo tempo, conseguir muitos recursos. Depois, começou a listar sua equipe, Shu, claro, e não deixou de mencionar Ji, Fei e Jiao, sempre fiéis nas batalhas contra os mutantes. Também contava com Shu, um aluno brilhante de uma escola de prestígio, e recentemente se juntaram a eles Xin Xiaonair, uma estrela da internet com milhões de inscritos. Xiu, da família Gao, também se uniu à equipe, mas o destaque era sua irmãzinha, Yu King. De repente, o médico interrompeu a transmissão, batendo na porta do banheiro, dizendo que era hora de irem embora. Yus ainda mencionou o ancião Xin, cientista da área de genética, antes de encerrar a live e se concentrar nos próximos passos. Mesmo assim, Shen ainda não entendia completamente por que a família Gao havia pedido ajuda com tanta insistência. A caminho do distrito oeste da cidade, o grupo foi parado por indivíduos desconhecidos. Sijiao perguntou ao chefe do posto de controle
Yang o que havia acontecido. A comandante, reconhecendo-os, explicou que havia muitos monstros perigosos na área e se ofereceu para escoltá-los pessoalmente, garantindo que seus homens os deixassem passar. Mas Shen percebeu que algo estava estranho. Saiu do carro para investigar pessoalmente e perguntou à jovem o motivo de tanta polidez. A nonita, surpresa, questionou quem ele era e por que falava com ela daquela forma, deixando no ar um clima de tensão e desconfiança. Fei e Xiao não hesitaram. Declararam que seu chefe era a pessoa mais forte e invencível. Claro, isso irritou a garota, e o sistema recompensou Shen com uma boa quantidade de pontos. Ao se aproximar dela, ele pediu para não ser menosprezado e que fosse tratado com respeito. A comandante, visivelmente amargurada e nervosa, perguntou se ele estava provocando de propósito e se queria morrer. Com um sorriso, Shen comemorou os milhares de pontos conquistados. Lin, incapaz de se conter, tentou atacá-lo, mas Wu segurou sua mão com facilidade, deixando todos surpresos com a rapidez do jovem. Então Shen fez uma aposta. Se conseguisse vencê-la, ela teria que lhe dar o número de telefone. Mas de repente, Yang sacou uma arma silenciosamente e atirou nela, surpreendendo todos com a reviravolta. Apesar disso, a comandante agiu como se nada tivesse acontecido, mantendo a calma enquanto se aproximava de Shen, dizendo que ele próprio era responsável pelo ocorrido. Shizuo, perplexa, exigiu uma explicação, já que ele não tinha feito nada de errado. A insolente Lin respondeu que não pretendia seguir ordens, apenas proteger a família Gao. Shu, furiosa, questionou que direito ele tinha de matar um civil, mas Lin rebateu que qualquer apocalipse traria muitas mortes entre pessoas comuns. Yao, fervendo de raiva, mal podia acreditar no que ouvia. Sem medo, Lin encarou as garotas e perguntou quem poderia impedi-la. Todas ficaram em silêncio. Então, Yang sugeriu que Sihar Zhao fosse falar com a presidente, já que ela havia sido a responsável por mediar a situação. Signer avisou que não valia a pena esperar mais, percebendo que aquela pessoa claramente tinha planos ruins. Lin começou a reclamar sobre Bei, que havia falhado na missão e agora precisava terminar o trabalho, pois nem conseguia imaginar ser enviada para lidar com tantos perdedores. De repente, Shen se levantou e caiu na gargalhada, horrorizando. Nem Lin esperava tal reação e ficou surpresa com sua sobrevivência. O adolescente, sempre teatral, fingiu que aquilo também o pegou de surpresa. Yang, enfurecida, comentou que a próxima vez não teria tanta sorte. Yu sorriu e garantiu que só estava brincando e não tinha intenção de machucá-la. Lin apontou a arma para ele novamente, questionando se ele realmente se achava mais forte. Shen respondeu com extrema confiança que, caso contrário, não teria chegado tão longe. Yang lembrou que Xiao lhe prometera muito dinheiro, viva ou morta, mas para ela isso não era problema algum. O protagonista provocou a mulher arrogante, perguntando se ela gostava de ser o cãozinho de alguém. Nesse instante, os capangas apontaram suas metralhadoras para ele, e Lin atirou novamente. Milagrosamente, Shen desviou de todas as balas, continuando suas provocações. O tiroteio continuou em uníssono, mas Shen se movia com tanta habilidade que não levou nenhum ferimento. Com o tempo, os atacantes ficaram sem munição e o jovem aproveitou a vantagem. Agora era a vez de Lin recuar, consciente de que não conseguiria enfrentar alguém tão imprevisível e poderoso. Lin tentou atacar primeiro, mas Yu desviou de todos os golpes com facilidade, provocando que Vale, aparentemente, não a tivesse treinado direito. Ela correu novamente em sua direção, mas Chen, sempre estratégico, conseguiu se esquivar e começou a instigá-la, perguntando por que Xiao havia fugido para o Distrito Oeste e ordenando que ela lidasse com a situação. Yang, por um instante, ficou congelada, percebendo que havia caído no truque articulado de Chen. Xiao alegou que um traidor havia aparecido no Distrito Oeste e que Lin tinha sido enviada para eliminá-lo. Mas, na verdade, as coisas não eram bem assim. Lin percebeu que não tinha outra saída. Finalmente, concordou em se render e jurou lealdade à família Gao e à senhora Hao. Os outros capangas seguiram o exemplo, se ajoelhando e afirmando que estavam prontos para servir. Chen, de certa forma, ficou desapontado, esperando que o discurso fosse dedicado a ele. Ji, curiosa, perguntou o que ele murmurava, mas ele insistiu para que não se preocupasse com isso. Com tudo resolvido, todos estavam prontos para continuar essa empolgante e perigosa jornada.